Sejam todos bem-vindos a mais uma aula de Os Mistérios do Conhecimento. Na aula de hoje, nós vamos estudar sobre a estrutura oculta do livro de Gênesis. Vai ser interessante essa aula. E por que o início da Bíblia é considerado por alguns estudiosos como um verdadeiro hino? Você sabia que o começo do livro de Gênesis é considerado por alguns estudiosos como hino? Mas por que chamar a criação ou o livro da criação de hino? Não é porque seja apenas simbólica, e não é porque seja literalmente uma música, é porque o texto ele foi escrito de uma maneira organizada, com ritmo e repetição. Observe, por exemplo, como a frase "e viu o Senhor que era bom" aparece várias vezes. Perceba como cada dia segue um padrão bem definido. Existe uma sequência pensada, não parece improvisado. É como se o texto tivesse uma harmonia interna, uma organização que lembra a estrutura de uma canção ou de um poema. Por causa desse ritmo e dessa organização cuidadosa, alguns estudiosos chamam essa parte de hino da criação. E por isso não diminui o relato, pelo contrário, mostra que desde o primeiro capítulo da Bíblia existe ordem. Agora observe algo que talvez você nunca tenha percebido. Os dias da criação não estão organizados apenas em sequência. Eles também formam pares. Preste atenção na ordem. No primeiro dia, o Senhor cria a luz. No quarto dia, ele cria o sol, a lua e as estrelas, para governar essa luz. No segundo dia, ele separa os céus e as águas. No quinto dia, ele cria as aves e os peixes para habitar esses espaços. No terceiro dia, ele forma a terra seca e a vegetação. No sexto dia, ele cria os animais e o ser humano para viverem na terra. Perceba a ordem. Primeiro, o Senhor organiza os ambientes. Depois, ele coloca a vida nesses ambientes. Primeiro, ele prepara o espaço. Depois, ele dá propósito ao espaço. Isso revela planejamento, revela intenção, revela ordem. E o livro continua organizado. Existe uma expressão que aparece várias vezes ao longo de Gênesis. Essas são as gerações de... Essa expressão gerações marca o início de uma nova etapa da história. Ela aparece 10 vezes na Bíblia, em Gênesis, e cada vez aparece indicar uma nova narrativa. Gênesis não é apenas uma sequência de histórias, é uma história construída por gerações. Por exemplo, a geração de Adão, de Noé, de Sem, de Abraão, de Jacó. O Senhor escreve sua obra através de famílias, de ciclos e continuidade. E então surge uma pergunta importante: quem organizou tudo isso? As antigas tradições hebraicas e cristãs afirmam que quem organizou foi o Moisés por orientação do Senhor e foi quem compôs o livro de Gênesis. Os últimos acontecimentos narrados no livro ocorreram cerca de 300 anos antes do tempo de Moisés. Então, ele poderia ter recebido essas informações por revelação direta do Senhor ou por meio de registros históricos preservados pelos seus antepassados. Olha que coisa incrível. Em qualquer dos casos, uma coisa é clara: o livro não foi organizado de forma aleatória. Existe intenção, existe estrutura, existe propósito.
E agora eu quero que nós pensemos juntos em uma coisa. A Bíblia não começa com o Senhor reagindo ao caos. Ela começa com o Senhor organizando o caos. Olha a diferença. A terra estava sem forma e vazia, mas o Senhor não se desespera. Ele começa a colocar ordem. Primeiro, ele separa, depois ele estabelece limites, depois ele dá função, depois ele dá propósito, e só no final ele coloca o ser humano dentro de um ambiente já preparado. Isso não é apenas história, isso é um princípio. Talvez hoje nós estejamos olhando para a área de nossa vida que achamos que está desorganizada, talvez uma situação que pareça estar sem forma e vazia, mas Gênesis nos ensina algo poderoso. Antes que o Senhor revelar o propósito, Ele organiza. Antes de Ele estabelecer destino, Ele prepara o ambiente. Talvez o que chamamos de atraso seja o Senhor estruturando o local. Talvez o que nós chamamos de confusão seja apenas uma etapa anterior à ordem. Gênesis não é apenas o começo do mundo, é a revelação do Senhor, como o Senhor ele trabalha. Ele constrói por fases, ele trabalha por gerações, ele organiza antes de estabelecer. E se ele fez isso no princípio, ele continua fazendo hoje, inclusive na nossa própria vida. Quando entendermos a estrutura da palavra, começamos a entender melhor o caráter do Senhor. Então que nós possamos compreender um pouco mais sobre a importância do livro de Gênesis e o propósito do porquê ele foi estabelecido para a nossa vida. Muito obrigado pelo tempo de vocês e até a próxima lição.